Finalmente, alguém que concorda comigo. Pensei que fosse o único. Isso é um total engano. Você não está sozinho, existem milhões de nós, é preciso ter isso em mente. Essas pessoas que expressam uma opinião crítica foram reprimidas por anos. A tentativa ainda é feita, mas com cada vez menos sucesso. A mídia está se tornando cada vez mais cega. E esse negócio grosseiro de simplesmente dizer você é um radical de direita, você é um nazista, esse uso de termos de combate para difamar alguém foi feito de forma tão inflacionada que o efeito disso está cada vez mais enfraquecido. No final, é como um remédio. Se usado com frequência, são necessárias doses cada vez maiores para o mesmo efeito. Felipe, que bom que você está aqui. Muito obrigado. Muitas das suas teses foram vistas com ceticismo no começo. Você recebeu uma enxurrada de críticas este ano, mas agora parece que quase tudo se confirmou. Especialmente sobre Bitcoin, Donald Trump, Elon Musk, coronavírus e o desenvolvimento político. Existe algum momento de satisfação na sua vida em que você pensa, eu avisei vocês? Olha, eu estava tão convencido do que eu disse. A satisfação é algo que também surge da insegurança. Você faz uma afirmação e fica nervoso e esperançoso, aguardando para ver se vai se realizar. Se acontecer, você sente satisfação. Ah, sim, eu estava certo. Mas eu não disse essas coisas como uma previsão ou especulação de que iriam acontecer assim, e sim por convicção total. Para mim, isso não foi uma previsão difícil ou complicada. Vamos pegar, por exemplo, o coronavírus. Conversei com muitos médicos que na época tiveram coragem, conversei com cientistas, com o professor Matuzik, muitos de diferentes áreas, tanto da pesquisa quanto da aplicação prática direta, que me disseram coisas que me convenceram muito e me fizeram falar sobre isso. E por isso, agora que praticamente tudo o que era considerado teoria da conspiração se tornou verdade, não é como se eu dissesse, ufa, tive sorte dessa vez, mas sim que estava claro que isso iria acontecer. E que, por exemplo, um Donald Trump, mas poderíamos também falar sobre a migração e os problemas que isso trouxe, também não eram especulações absurdas. Então, há coisas muito mais complicadas do que isso. Eu mesmo trabalho como analista, tenho uma empresa de análise e isso é realmente especulação no sentido clássico. Então, quando dizemos que as ações da Microsoft ou da Palantir, ou o Bitcoin ou Solana, nós também cobrimos as criptomoedas, vão atingir exatamente esse nível-alvo aqui. E quando isso acontece, é quase como mágica, porque as pessoas dizem, uau, como pode ser que ele diga isso com tanta precisão e que realmente aconteça desse jeito? Essa é uma previsão mais difícil e matemática do que as coisas sobre as quais falei ao longo dos anos. Felipe, se alguém tivesse me perguntado há um ano como se chamaria o novo livro de Rossi Hopf, eu provavelmente teria imaginado Estação Final Alemanha, a Geração Perdida. A Alemanha está em ruínas. Enquanto isso, você escreve um livro sobre desenvolvimento pessoal, um passo por dia. E eu já posso dizer, mesmo sem ter números concretos, que será um best-seller absoluto, mesmo vocês não aparecendo nada na grande mídia. Porque você escolheu esse tema. Eu tenho aqui até a primeira versão, isso foi 4 semanas antes da impressão, antes de agora acho que já são 12 caminhões, teve até fotos com paletes e mais paletes e mais paletes. Então, isso ficou em primeiro lugar na lista de mais vendidos da Amazon sem um único dia de interrupção. Fomos temporariamente alcançados e até superados pela boa Angela Merkel, amiga do nosso povo, a maior benfeitora, a lendária Frau Mutti Merkel. Nós a alcançamos de novo por um dia, então voltamos ao primeiro lugar. Agora, há 2 dias, ela voltou ao primeiro lugar e nós estamos em segundo. Fazer o quê? Sim, como chegamos a isso? Olha, o tema do desenvolvimento pessoal é algo que já mexe comigo e com o Kian há muitos anos e está sempre presente no nosso dia a dia. O tempo todo, isso não é só algo sobre o qual falamos, mas algo que vivemos de verdade. Eu tento desenvolver minha personalidade, alcançar meus objetivos e trabalho com afirmações, crenças, coisas que eu digo para mim mesmo que têm um poder muito grande sobre a minha própria mente e venho trabalhando com isso de forma muito intensa há, acho que 14 anos já. Eu baseio
meu sucesso nisso, e como já disse, sou o exemplo vivo de que essas coisas funcionam, né? Porque eu fui aluno do ensino fundamental, nunca vi uma universidade por dentro, reprovei 3 vezes, normalmente você só pode repetir de ano 2 vezes, eu tive uma autorização especial do conselho escolar para fazer o 3º ano na mesma série, a 11ª série, e aí fui expulso nas férias de Páscoa. Esse foi o fim da minha carreira escolar, e depois trabalhei na construção civil e na gastronomia. Bom, fazer o quê? Então, eu percorri um caminho muito longo, realmente começando de baixo, pode-se dizer, até chegar ao ponto onde estou hoje. E por isso era importante para nós escrever um guia, ou seja, dar um passo a cada dia. É sobre isso, como você se torna mais bem-sucedido a cada dia e inclui histórias. Metade do ano são 365 histórias, metade delas do Kian e a outra metade das minhas experiências e histórias. Coisas que vivenciamos ao longo dos anos, que por sua vez devem inspirar as pessoas a trabalharem em seus próprios objetivos e depois, e esse é o ponto principal, colocá-los em prática na realidade. Um pensamento é aquilo que você tem na sua cabeça e você é capaz de manifestá-lo sozinho, ou seja, trazer do mundo espiritual, do mundo das ideias para o mundo real. Quando as pessoas dizem, não, isso não funciona, eu digo que isso é uma completa besteira, porque todo inventor na história da humanidade teve uma ideia, e essa ideia estava primeiro na cabeça dele, e depois ele a materializou no mundo real. Ele transformou isso em algo real. Pegue o automóvel ou qualquer invenção física, tudo isso foi primeiro um pensamento, e isso é a prova de que tudo o que você carrega no seu mundo mental, você também pode manifestar externamente. Acho isso realmente incrível, né, o que você está dizendo. Dê aos espectadores uma recomendação clara de como eles podem começar hoje mesmo com um pequeno passo. Eu acho que todo mundo... Bom, eu só recomendo aquilo que eu mesmo fiz. Não sou nenhum sábio universal, só posso compartilhar o que funcionou para mim e venho fazendo desde então. Eu sou uma máquina de cumprir metas. Esse é o meu princípio mais importante e sempre digo isso a mim mesmo. Eu adoro alcançar meus objetivos. Minha vida agora é como uma vida na estrada, numa rodovia. Não é que eu viaje o tempo todo, mas os objetivos que alcanço passam rápido e eu estou sempre estabelecendo novos. Então, o que você pode fazer? Anote, antes de tudo, pelo que você está feliz e grato na sua vida. Não se trata de querer ter uma Ferrari ou algo materialista ou algum objetivo, mas sim de começar pelo começo. Muitas pessoas estão passando por uma crise de sentido atualmente. Não é só o tempo que está nublado na Alemanha, o clima das pessoas também está realmente muito escuro. E o que você pode fazer para sair dessa negatividade? Esses são jogos mentais negativos que fazem com que seu futuro também seja negativo, que seu presente agora seja negativo, é sentir gratidão. E qualquer pessoa pode, na verdade, listar páginas e páginas, mas se ela simplesmente pensar sobre isso, ser grato por ter um teto sobre a cabeça, grato por ter tido uma conversa agradável hoje, grato por talvez ter um animal de estimação, um cachorro, um gato ou um periquito que sempre lhe dá amor, ou seja, transmite energia de amor para você por ter uma mãe que te criou e assim por diante. Eu pratico isso de forma muito consciente e este ano completei 40 anos, mesmo tendo alcançado tantas coisas, sempre procuro sentir uma gratidão consciente, dizer que isso aquece meu coração e não é só uma questão de dizer que quero ser grato, mas isso realmente me traz algo. Porque quem sente gratidão, em primeiro lugar, não pode estar deprimido ao mesmo tempo. Não tem como você ser grato e estar deprimido ao mesmo tempo. E você atrai, isso não é nada altruísta, você atrai coisas para a sua vida. Seu subconsciente, quando você sente muita gratidão, ele quer que você seja capaz de sentir ainda mais gratidão no futuro. E o que ele precisa fazer? Precisa trazer coisas positivas para a sua vida, pelas quais você será grato novamente. Então esse seria o exercício mais simples. Pratiquem focar nas coisas pelas quais vocês são gratos, em vez daquelas que vocês não têm, onde vocês dizem, aquele foi maldoso comigo, aquele foi negativo. E em inglês se diz to dwell, ou seja, se afundar nisso. Meu chefe foi um idiota hoje, o que me deixou irritado e com o coração apertado. Todos conhecem essa sensação de coração pesado e apertado após uma briga com alguém. E o oposto disso é a gratidão. Você acabou de mencionar 14 anos, ou seja, há 14 anos você começou a manifestar. Houve alguma experiência pessoal que o levou a mudar de uma área para outra? Houve uma experiência pessoal. Na verdade, faz mais de 14 anos, pois sei exatamente com qual experiência isso está ligado. Naquela época, eu estava diante do tribunal.
Naquela época, eu era uma pessoa muito diferente. Eu também tenho antecedentes criminais, porque naquela época, quando meus pais se divorciaram, muitas coisas desagradáveis aconteceram. De qualquer forma, eu não resolvia todo o conflito só com palavras, mas também buscava outras formas criativas de solução. E essas maneiras iam além das palavras. Então, eu estava diante do tribunal e isso, no final das contas, se eu tivesse sido condenado, poderia ter me levado para a prisão. E eu me lembro exatamente que quando fui absolvido, saí correndo do tribunal em Stuttgart. Eu me lembro exatamente de como estava o céu. O sol brilhava apesar das nuvens leves. E eu disse para o bom Deus, querido Deus, por você ter me dado mais uma chance, por eu ter recebido uma absolvição aqui, mesmo sem merecer, eu nunca mais na minha vida vou abordar alguém de forma proativa e tentar resolver qualquer coisa com violência. E esse foi o momento decisivo naquela época. Ali realmente caiu a ficha, porque, em primeiro lugar, eu sabia, não sei como descrever direito, mas foi como se eu tivesse me ajoelhado espiritualmente e dito: eu me entrego a isso, porque poderia ter sido tudo muito diferente. E quando você está em uma instituição, numa penitenciária, só com criminosos, isso é uma energia diferente, as pessoas não saem de lá menos criminosas, elas saem mais criminosas. Eles praticamente fazem um doutorado ou ganham o título de professor em criminalidade na área deles, dependendo de com quais outros caras eles estão na cela ou com quem eles andam por lá, porque todos têm uma coisa em comum, que é a criminalidade que viveram em suas vidas e as coisas que fizeram com os outros. Então, naquela época, eu decidi mudar minha vida e comecei a ler de forma muito intensa, toda manhã quando acordava, minhas crenças, né, pelo que eu sou feliz e grato, mas também meus objetivos, ou seja, eu sou feliz e grato por e os objetivos que eu tenho sempre colocando no presente como se já tivessem sido alcançados, porque o seu subconsciente não consegue distinguir se algo já foi alcançado ou não. Então, se eu digo, eu sou feliz e grato por ter, por exemplo, um apartamento próprio, quando eu falo assim, como se isso já fizesse parte da minha vida, o meu subconsciente vai trabalhar para que isso se materialize no mundo real. E isso faz mais tempo, já se passaram 16 anos, e esse foi o momento, aquele momento chave em que eu realmente comecei a dizer, de manhã, logo ao acordar e à noite, antes de dormir, eu leio intensamente meus objetivos. Achei lindo o que você disse, né? Fiquei até arrepiado com a descrição desse momento. E eu realmente também, na minha vida, quando eu estava muito mal, sei lá, fui deixado por uma namorada, quando eu realmente estava quase desistindo de tudo, sempre tive esses meus momentos de despertar e, no final das contas, fiquei muito mais forte, simplesmente porque passei a ser melhor comigo mesmo, melhor com o meu entorno e, consequentemente, manifestei isso de novo. Então, um dos meus pequenos passos que dou todos os dias é fazer uma pequena cerimônia do ser todos os dias. Eu costumava tomar muito café, sempre com pressa e agitado, precisando sair de casa cedo para tomar meu café especial em algum lugar. Desde que comecei a fazer a cerimônia do ser, estou muito mais relaxado e faço alongamentos regularmente. Por exemplo, recentemente me inscrevi em um estúdio de yoga em Berlim e lá tinha uma aula que acontecia às 20h45 chamada Yin Yoga e eu pensei que isso era só para mulheres mais velhas e que as pessoas iam lá só para se alongar e então eu realmente tive coragem de participar da aula. 75 minutos de alongamento, você fica de 3 a 5 minutos nas asanas, nas posições básicas e realmente trabalha as fáscias. Isso mudou a minha vida. Desde então, eu interpreto a meditação como uma forma de desligar o cérebro. Isso pode ocorrer em vários momentos cotidianos. Essas são 2 ou 3 coisas que tento incorporar diariamente. Ser grato. A gratidão atrai outras pessoas igualmente gratas. E não pessoas que estão sempre te desanimando. É isso mesmo. O ambiente ao nosso redor é extremamente importante. Você mencionou vários pontos interessantes. Primeiro de tudo, as fáscias da maioria das pessoas estão grudadas, ou seja, as fáscias são os músculos de tecido profundo, e comigo é a mesma coisa. Eu passo a maior parte do dia sentado, então sou tão culpado quanto qualquer um e não estou falando aqui como alguém que faz tudo diferente. Mas eu tenho consciência disso, faço alongamentos curtos de 5 minutos pela manhã. Provavelmente não é tão intenso quanto você faz, mas eu tenho total consciência disso e como você acabou de descrever, trata-se de trocar uma rotina por uma rotina melhor. O livro aborda como integrar novas rotinas no dia a dia.
Então, você tomava café antes, eu também ainda sou um devedor de café, mas minha esposa é uma pessoa muito inspiradora nesse sentido, porque ela gosta de chá e acho que já faz uns 3 anos ela não toma mais café. E, no final das contas, não se trata de dizer que você precisa se castrar ou viver de forma ascética, tipo, eu tiro isso da minha vida, mas sim de trocar por algo melhor que, em caso de dúvida, não te faz tão mal. Sim, por isso você vê, é por isso que estamos conversando hoje, semelhantes se atraem, em inglês dizem birds of the same feather flock together, ou seja, pássaros da mesma pena se juntam e por isso você pode controlar muito bem o seu próprio estado mental, seu estado de ser, aquilo que você transmite, simplesmente observando o seu ambiente. Se o seu ambiente é só de idiotas, bem, sinto muito te dizer, mas isso tem motivos, nada é por acaso, porque essas pessoas se sentem atraídas por você e aparentemente você também se sente atraído por elas, senão vocês não estariam juntos. Por isso é muito, muito importante como eu construo o meu ambiente pessoal, porque tudo são vibrações, energias, o que falamos. Meu mentor sempre dizia, eu sempre influencio, Felipe, lembre-se disso, eu sempre influencio. Ou seja, não importa o que você diga, isso deixa uma impressão. Uma palavra é como um tiro disparado, impossível de ser recuperado depois que sai do cano da arma. Por isso, se você, num momento de raiva ou de emoção, disser coisas muito cruéis ou más para alguém, tenha consciência de que isso não pode mais ser desfeito. Por isso, talvez clareza e autocontrole sejam importantes, especialmente para pessoas muito emocionais que tomam decisões movidas pela emoção e depois acabam se arrependendo. No fim de semana, estive em Berlim, na Hugendubel, para comprar o livro como preparação para a conversa. Mas não tinha, fui olhado de um jeito estranho e, em todo lugar, só tinha mesmo o tal livro da Angela Merkel, A Liberdade. Onde é possível comprar o seu livro? Você pode comprar pela Thalia, pode comprar pela Amazon, agora também está entrando em algumas outras lojas, mas o Chief Executive Officer da Hugendubel, com quem ainda vou conversar, não quero falar mais sobre isso, mas não é como se estivessem tentando nos censurar ou algo assim, para ser honesto. Angela Merkel, benfeitora da Alemanha, tem naturalmente uma posição diferente, ela é conhecida mundialmente. Considerando que nós, basicamente, a ultrapassamos várias vezes, e até antes disso, eu ainda não posso dizer os números exatos, mas estamos falando de dezenas de milhares de livros que vendemos. E por isso já é inacreditável, porque você tem que imaginar, isso é só a nossa comunidade. E isso não são simplesmente campanhas de marketing em toda a Europa ou em toda a Alemanha que estão sendo lançadas. Você não vê nossos cartazes em todo lugar, como por exemplo da Boa End, mas isso acontece simplesmente porque as pessoas estão convencidas de que é uma boa ideia e querem fazer isso, e nós temos um alcance muito grande. Você acabou de mencionar a palavra censura, Felipe. E você tem uma comunidade junto com os anfitriões de cerca de 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Você é financeiramente livre e, de certa forma, também está livre de censura, já que tem esse poder por trás. Você possui um superpoder. Publicou um livro sem apoio da grande mídia. Você não iniciou nenhuma campanha na mídia onde todo mundo te apoiou, de alguma forma. E mesmo assim, o livro está em primeiro lugar. Sim, e considere ainda que o nosso editor queria lançar o livro em janeiro, porque ele disse que em janeiro a gente ia arrebentar. Janeiro é um mês mais fácil. Dezembro é o mês mais difícil, porque todo mundo lança seus livros em dezembro. Por quê? As pessoas dão livros de presente no Natal, tornando dezembro o mês mais difícil. Mesmo assim, decidimos lançar nesse período. Tenho que dizer, isso também foi ideia do Kian. Eu disse, vamos lá, se eles estão nos recomendando isso, o Kian disse, besteira, vamos fazer em dezembro, queremos nos medir com os melhores, queremos nos medir com o mês mais forte, e conseguimos. Sim, como eu disse, mas aqui não se trata de me promover com o livro. Espero que isso deixe uma impressão positiva nas pessoas. É isso que deve acontecer depois, e isso também não é totalmente altruísta, porque quando faço o bem retorna para mim. E eu simplesmente sei que a vida vai me recompensar por isso, se eu for capaz de deixar uma impressão positiva nas pessoas, dar uma ferramenta para que elas possam trabalhar em si mesmas e se tornarem uma versão melhor daquilo que realmente querem ser. Isso retornará para mim de diversas formas. Felipe, né, o castelo de cartas das emissoras públicas parece estar desmoronando, como você mencionou. Nós vimos isso com Donald Trump, com Elon Musk. Eu li em algum lugar no podcast de vocês que Donald Trump foi citado negativamente em 98% das vezes na ARD e apenas 2% de forma positiva.
e aquilo que nos foi previsto como uma disputa acirrada acabou sendo uma vitória esmagadora para os republicanos. E como você percebe a mídia pública? Você ainda tem um pingo de esperança nisso ou acha que já era? Como eu percebo a falta de esperança? Eu não me importo muito com o que as emissoras públicas fazem. Elas realmente recebem taxas obrigatórias, isso precisa ser chamado pelo que é. São taxas obrigatórias, não são taxas voluntárias, e elas são usadas muitas vezes para fornecer propaganda aos cidadãos. Isso é algo perverso, porque o cidadão paga para depois ser alimentado com propaganda. Na verdade, ele deveria pagar para receber as notícias mais objetivas e racionais possível. Que os jornalistas deveriam, na verdade, se manter fora da discussão política sobre o que é certo e o que é errado. Eles deveriam colocar os fatos na mesa para você. Agora falo de um cenário ideal que não existe mais. Eles deveriam apresentar os fatos e dizer: caro cidadão alemão, decida por si mesmo. Você tem liberdade de expressão, liberdade para decidir sobre seus pensamentos, sobre o que você diz, e nós simplesmente mostramos para você quais são os fatos. Mas hoje em dia é assim, em tudo te dizem o que você também deve pensar. E de forma bem brutal, no sentido de que você é difamado se não fizer assim. No debate sobre migração, se você não estiver gritando refugiados, sejam bem-vindos, e oferecendo um ursinho de pelúcia para algum sírio que chega, então é considerado um radical de direita. Estou sendo um pouco polêmico de propósito agora, só para deixar o ponto claro. Na época do corona, se você não se vacinasse, então era considerado cúmplice caso os avós pegassem a doença e morressem. Hoje sabemos que todas essas histórias de que a vacina impede que você transmita para outras pessoas ou que você mesmo não pegue eram completamente besteira, uma mentira total. Podemos dizer isso oficialmente e abertamente, porque isso já foi comprovado em várias estatísticas e estudos científicos. Usar máscara, essa é outra história. Desde o começo eu disse que é uma completa besteira usar essa máscara. Hoje sabemos que foi uma completa besteira. Isso foi admitido até pelo Dr. Fauci dos Estados Unidos, um dos maiores papas da medicina que era a favor da vacinação e assim por diante. Poderíamos continuar assim indefinidamente. Essas são todas narrativas que foram impulsionadas pela grande mídia, os chamados light media, como eles mesmos se chamam, e que imediatamente rotulavam e difamavam as pessoas que não pensavam ou não se expressavam dessa forma, colocando-as geralmente como de direita. Mas hoje em dia, para ser justo, também é preciso dizer que quando alguém faz alguma declaração, logo dizem: ah, esse é de esquerda, esse é um esquerdista iludido, e por aí vai. Esse jogo de esquerda e direita é alimentado por ambos os lados. A que isso levou? Se olharmos para os números atuais, não só na Alemanha, mas também nos Estados Unidos da América, MSNBC, CNN, eles tiveram quedas dramáticas. Estamos falando de quedas de 2 dígitos na audiência por ano. Isso é absolutamente dramático. Enquanto isso, a mídia alternativa, ou seja, você, eu, contas do Twitter, o Twitter deveria ser uma plataforma de extrema direita, embora todas as opiniões se encontrem lá e haja debates muito abertos, mas aí dizem que é de extrema direita justamente onde existe liberdade de expressão. E esses meios alternativos estão aumentando massivamente em número de espectadores, em leitores, porque as pessoas estão se reorientando, porque sentem que aqui recebem uma visão mais livre e podem pensar por si mesmas sobre isso. Essa é a minha interpretação. É disso que se trata. Não estou tentando convencer ninguém. Você pode ouvir o que eu digo e achar que é besteira. Você tem total direito de expressar livremente sua opinião. Eu também sei que não existem só fãs, mas também muitos críticos das coisas que eu digo, e isso está totalmente certo. Isso é algo que precisamos suportar, como sempre se diz na democracia. E eu acho que isso é simplesmente uma mudança que eles mesmos mereceram por meio de um trabalho muito, muito duro para destruir sua credibilidade pouco a pouco. E como isso vai continuar, para ser sincero, não me importa muito. Eu continuarei meu caminho e as emissoras públicas podem refletir se no futuro desejam relatar de forma mais objetiva e recuperar credibilidade ou simplesmente continuar como tem feito. E eu acho que o sucesso da sua pessoa e do podcast também se deve ao fato de que você sempre colocou o dedo na ferida. No final das contas, você teve coragem de abordar temas que eram altamente sensíveis. E você atravessou essa barreira, foi duramente criticado
e percebeu, por outro lado, que há muitas pessoas que pensam como você e te apoiam pra caramba, né? Como dá pra ver agora com o livro, por exemplo. Da minha parte também, muito obrigado. Obrigado, sim, obrigado pelas suas palavras. Então, eu já estava ciente disso antes. Muitas pessoas me escrevem com frequência e dizem, finalmente alguém que vê as coisas como eu. Eu já achava que estava sozinho. E isso é um completo engano. Você não está sozinho, existem milhões de nós. É preciso ter isso em mente. Essas pessoas que expressam uma opinião crítica foram reprimidas por anos. As tentativas continuam, mas o sucesso é cada vez menor. A mídia ela está se tornando cada vez mais cega. Esse argumento grosseiro de simplesmente rotular alguém como radical de direita ou nazista. Esse uso de termos de combate para difamar alguém foi feito de forma tão inflacionada que o efeito disso está cada vez mais enfraquecido. No final das contas, é como acontece com um medicamento. Se você toma com muita frequência, precisa de uma dose cada vez maior para obter o mesmo efeito. E basicamente a mídia alemã saiu atirando o termo nazista por aí como metralhadoras. Difamaram tudo e todos. Há muitas pessoas críticas e outras que pensam com clareza neste país. Elas só se sentiam sozinhas e agora percebem que há muitas pessoas que pensam assim e que agora, aos poucos, estão começando a levantar a voz para dizer algo, porque esse é o único caminho. Se ficarmos em silêncio, tudo será decidido por nós, sem podermos decidir nada por nós mesmos. E se quisermos viver em liberdade, então precisamos assumir a responsabilidade por nós mesmos. Responsabilidade significa se posicionar, falar e defender aquilo em que se acredita. Acho que esse é um ponto muito importante. E isso é algo que eu posso compartilhar com vocês. Você aconselharia pessoas que não são financeiramente independentes a também se exporem publicamente e defenderem suas opiniões? Não necessariamente não. Porque isso é um privilégio que você tem. A liberdade financeira facilita muito que alguém expresse sua opinião no final das contas. Esses são dois pontos agora. Primeiro, eu recomendaria isso para todo mundo? Não, eu não recomendaria. Por exemplo, eu conversei recentemente com uma musicista alemã muito conhecida, né, da área da música clássica. Ela gostaria de se expressar de forma mais clara e perguntou se isso seria inteligente, e eu disse, não, eu não aconselharia você a fazer isso, porque ainda existem áreas em que se você, por exemplo, estiver em um palco e aqueles que são responsáveis por te colocar nesse palco não gostarem do que você diz, eles vão tirar o palco de você. Mas preciso acrescentar que eu já me expressei dessa forma quando ainda não tinha esse palco, ou seja, quando o meu próprio palco, meu alcance, ainda não era tão grande. Você pode ver meus vídeos de 5 ou 6 anos atrás, onde estou sentado assim, reclamando e criticando as condições do país. Mas esse era um outro ponto. Eu descobri que muitos empresários alemães, para eles, o lucro é mais importante do que qualquer outra coisa, e eles pensam, é melhor eu ficar de boca fechada, não digo nada, fico nesse pequeno caminho do que pode ser dito, que fica cada vez mais estreito, o importante é que eu possa continuar fazendo meus negócios. E eu disse para mim mesmo, vejo um país profundamente dividido, onde as pessoas, por causa dessa divisão e polarização, observam muito bem com quem querem fazer negócios no futuro e com quem não querem. E eu me posiciono com um perfil claro. Eu digo claramente qual é a minha postura, qual é a minha opinião, mesmo que os outros digam exatamente isso nós não fazemos. Nós só não queremos causar problemas. Sim, eu causo polêmica, mas esse perfil que eu tenho é compartilhado por muitos milhões de outras pessoas neste país que dizem, eu faço negócios conscientemente com o Sr. Hopf, eu quero fazer negócios com ele, quero fazer negócios com a HKCM, porque eles têm uma opinião clara e posicionada, eu posso me identificar com essa opinião. Se você quiser ver assim, eu transformei isso em minha força dizendo, não, eu não vou tentar me esconder e ficar me controlando o tempo todo, segurando minha opinião porque acho que vou perder clientes, mas sim, o contrário acontece. Eu me expresso e me posiciono de forma clara, pois é assim que conquisto clientes. E isso faz com que, claro, muitas pessoas também tenham ido embora dizendo, ok, as análises são boas, mas o Hopf não serve para mim, ele é muito, agora insira o termo que quiser, ele é muito de direita, ele é muito radical, ele é isso ou aquilo, como costumam rotular as pessoas. Mas, por outro lado, muitos outros disseram, é exatamente esse que eu quero. E eu acho que isso é uma vantagem que se ganha ao se mostrar de cara limpa e dizer qual é a sua opinião.
Muito bom. Você acabou de mencionar Elon Musk do Chex. Recentemente, vocês iniciaram uma iniciativa e querem muito entrevistá-lo. Por que vocês querem tanto ter Elon Musk no podcast? Acho ele uma pessoa interessante. Ele é uma pessoa incrivelmente criativa e inventiva. Então, se você é capaz não só de lançar um foguete ao espaço, mas também de fazer esse foguete voltar e pousar exatamente no mesmo lugar de onde ele partiu, eu fico profundamente impressionado com isso. Eu considero Elon Musk pessoalmente um exemplo quando se trata de liberdade de expressão. Porque na plataforma dele, o X, você pode expressar até opiniões extremas e aí pode haver debate sobre isso. E essa é a verdadeira forma de tolerância. Tolerância não significa que eu, como Jesus, ofereço uma face e depois a outra quando sou esbofeteado. Isso, para mim, não é tolerância. Isso significa basicamente que você suporta algo, você é humilhado e suporta isso em nome de uma tolerância mal compreendida. Tolerância é respeitar a existência do outro, mesmo tendo opiniões completamente diferentes. Eu digo, essa pessoa é interessante, tem uma opinião diferente, mas eu a escuto e suporto isso. E isso é possível no X. Eu faço muita pesquisa lá, eu leio muito lá. E essa é a plataforma que era uma plataforma de alta censura. Por isso ele também demitiu 3/4 dos funcionários anteriormente. Então questionavam como funcionaria com tantas demissões. Bem, está funcionando melhor do que antes e essa é uma pessoa que aparece frequentemente nos nossos podcasts, porque, por exemplo, lemos tweets dele e, claro, dissemos que se tivéssemos a oportunidade de entrevistá-lo, iríamos aproveitar essa chance. Muito interessante. E eu acho a combinação Trump e Elon Musk extremamente fascinante. Precisamos de mais desestabilizadores não convencionais na política, como Donald Trump, que foi o primeiro a viajar para a Coreia do Norte. Ele sentou à mesa com Putin. Isso é, acima de tudo, uma atitude de realizador. Precisamos de mais disso. Todos esses burocratas que ficam sentados em Washington achando que sabem como deve ser a política no Afeganistão. Eu acho que isso já era. Também vimos isso na Alemanha, que toda a economia está sendo destruída porque simplesmente não são pessoas de ação. Então não estamos cercados de... são administradores não inovadores. O que precisamos é de muito, muito mais essa mentalidade de inovador. Sim, olha, Trump também é uma figura extremamente polarizadora. Ele mesmo, é claro, também contribui para isso, com certeza. O que eu vejo é que quando se argumenta a favor, se argumenta com coisas que ele realizou. Um argumento deve ser assim. Quando se argumenta contra ele, logo dizem, ele fala tanta besteira, já ouviu o que ele disse? Para mim, isso não é uma crítica clara em termos de conteúdo. Só porque ele disse uma vez, grab him by the pussy, isso é talvez algo que eu diria que eu não falaria dessa forma, essa declaração. Mas eu não dou a mínima se ele diz isso, se depois ele implementa uma política que traz um benefício para a maioria das pessoas, ou seja, que oferece uma vantagem. E meu irmão mora no Texas, ele pôde me contar em primeira mão como a criminalidade diminuiu, porque a imigração em massa, que aumentou muito de novo com Joe Biden, trouxe 11 milhões de pessoas ilegalmente para o país. Isso já tem quase um clima de Alemanha. Os impostos também foram reduzidos drasticamente. Pense bem, a política tem uma regra, impostos só aumentam, eles podem manter os impostos no mesmo nível, mas reduzi-los? Tente explicar isso para um político alemão, ele vai te olhar como se você estivesse falando a língua de um alienígena. Ele não entende quando você fala sobre redução de impostos. E Trump reduziu os impostos. E o que para mim é o ponto mais importante, o mais importante de todos, eu sou um pacifista convicto, eu sou contra a guerra. Donald Trump é um dos poucos presidentes que durante os seus primeiros 4 anos de mandato não iniciou nenhuma guerra. Você já mencionou, ele conversou com os déspotas que gostamos de chamar de ditadores, né, como Vladimir Putin, Kim Jong-un da Coreia do Norte, ele conversou com eles e foi criticado por isso. Como ele pode falar com eles? Sim, como ele pode falar com eles? Ele deve falar com todos. Eu quero paz no mundo. E sim, esses são pontos importantes para mim. Eu presto atenção se alguém está nos envolvendo em novas guerras. Vamos olhar para Joe Biden, que agora, nos últimos meses de sua presidência, está tentando conseguir a máxima escalada no campo de batalha na Ucrânia. Eu desejo paz na Ucrânia e na Síria. Não quero que mais ucranianos, russos e sírios morram. Também não quero que continue assim no Oriente Médio, em uma faixa de Gaza totalmente destruída. Eu quero alguém que faça o possível para que as partes opostas se sentem à mesa para discutir e não resolvam as coisas com tiros de artilharia e bombas.
E toda pessoa que diz que está lutando por isso, eu apoio. E Donald Trump deixou bem claro que quer trabalhar por uma paz rápida. Na minha opinião, esse é um dos motivos da atual escalada máxima no campo de batalha, pois existem facções contrárias à paz. Felipe, esse é um parâmetro excelente que você acabou de mencionar, deixar o mundo mais pacífico do que você o encontrou. E eu acredito que com certeza serão 4 anos muito interessantes com Donald Trump e companhia. Ainda tenho 3 perguntas da comunidade para você. Se você pudesse dar um único conselho ao seu eu mais jovem, qual seria? Seria ler todos os dias, implacavelmente e quase de forma obsessiva, meus objetivos e minhas crenças. É isso que eu diria ao meu eu mais jovem, porque isso me abriu portas que pessoas que não fazem isso nem conseguem imaginar, porque simplesmente não fazem. Eles não sabem do que estão falando. E é isso que eu diria. Siga em frente com isso. Agora eu tenho um filho que vai fazer 14 meses, um filho pequeno, e assim que ele for capaz de entender, vou ensiná-lo desde muito cedo a usar o próprio poder de pensamento para realizar as coisas que ele quiser, para que ele possa se desenvolver por conta própria. Quanto mais cedo você entende isso, mais poderosa essa espada do pensamento se torna depois. Não deve ser entendida como uma arma de combate, mas como uma espada com a qual você é capaz de realizar tudo o que quiser. Basta acreditar e saber como fazer da maneira correta. Então, como eu afirmo corretamente para que funcione da forma mais eficaz possível? E é isso que eu ensinaria ao meu eu mais jovem, ou agora ao meu filhinho, que de certa forma é o meu eu mais jovem. Se pudesse mudar uma coisa na sociedade alemã, qual seria? Vamos supor que eu fosse, não posso dizer a palavra com F, então, que eu fosse o chanceler, eu seria a pessoa que tem o poder, então eu mesmo abriria mão desse poder, colocando na Constituição que nunca poderia ser abolido o referendo popular seguindo o modelo suíço. Isso significa que o governo seria composto por verdadeiros representantes do povo, que não poderiam tomar decisões por cima de nós, mas sim que todas as decisões importantes teriam que ser submetidas à votação. A população precisa decidir. E também há na Alemanha vozes críticas que acham isso ruim. Ou seja, eles acham que a situação pioraria ainda mais do que as decisões políticas atuais. Eu não sei como algo assim seria sequer possível. Mas tudo bem, isso eu definitivamente registraria. Seguindo o exemplo da Suíça, país onde moro atualmente, que funciona extremamente bem, todos estão indo para onde dizem ser a última verdadeira democracia, que funciona por meio de referendos populares. O povo decide sobre as coisas importantes que acontecem no país, e eu definitivamente apoiaria isso. Muito bom. E para finalizar, Felipe, dê aos nossos espectadores 3 recomendações bem concretas para terem mais clareza e soberania mental. Você já mencionou muitas coisas antes, mas agora resuma de forma precisa. O primeiro ponto que eu faria, mas exigiria muito esforço de muitos por serem viciados, é: e eu não estou falando de vício em álcool, cigarros ou qualquer outra coisa, mas sim de vício em seus telefones celulares, smartphones, vício em telas. E eu falo isso também como alguém que não está livre disso, porque as redes sociais são basicamente o meu pão de cada dia. O que eu faço? Faço muitas entrevistas, vídeos e podcasts diariamente. Então, eu sofro, por assim dizer, com isso também, mas isso seria algo imediato. Abstinência de redes sociais. Minha amiga comprou um celular antigo da Siemens, que só faz ligações e envia serviço de mensagens curtas. Após 3 semanas, ela me disse: Felipe, você não imagina como sua percepção do mundo muda completamente. Você ouve melhor, você percebe as coisas, porque você não fica o tempo todo olhando para aquela tela maldita, se comparando com outras pessoas na plataforma A Vida dos Outros, também conhecida como Instagram. E eu acho que esse é um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas se sentem vazias, porque elas acabam recebendo o tempo todo as piores experiências, ou seja, as piores notícias também. Se você entra no build.de, Google News ou qualquer outro, vê imediatamente catástrofe, ditador, coisas ruins, massacre, estupro coletivo, esfaqueamentos e assim por diante. Isso é energia negativa que recai sobre nós. Se você quiser se afastar disso, aconselho a se afastar das redes sociais, diminuir bastante mesmo. Coloque para você, digamos, 1 hora por dia em vez de 5 horas. O segundo é caminhe na floresta. Existem estudos científicos muito interessantes.
resultados que mostram claramente como a energia da floresta, a energia das árvores afeta você. Como todo o seu sistema nervoso central relaxa quando você caminha por 3/4 de hora na floresta, respirando ar fresco. Isso pode soar, não sei, meio espiritual para algumas pessoas, mas na verdade não é nada disso. Você pode comprovar isso cientificamente. E isso acalma seu sistema nervoso, e é justamente sobre como as pessoas estão sempre tão agitadas. Esse seria o ponto número 2. E o ponto número 3 talvez não seja algo que agrade a muitas pessoas. Qualquer pessoa pode aplicar os 2 primeiros. O terceiro ponto é o que faço, me exponho ao frio. Sou um grande entusiasta de banhos de gelo. Há muitos vídeos sobre isso, inclusive meus. Quando estou muito irritado, com a cabeça cheia de pensamentos depois de um dia agitado, entro no meu banho de gelo e isso me acalma imediatamente. Isso leva 10 segundos, então já era... Aí você se acalma de novo. Aí você respira bem fundo, percebe que está no aqui e agora. Eu sei que isso é um grande desafio para muita gente, mas os banhos de gelo me ajudam demais, tanto para a saúde, claro, é muito, muito saudável para a sua circulação, para gerar gordura marrom, que, bom, você precisa pesquisar um pouco sobre isso para regular seus órgãos, mas também para acalmar sua mente. Esse frio me ajuda a respirar fundo e depois você sai e se sente como se tivesse nascido de novo. Esses seriam meus 3 pontos. Felipe, agradeço muito pela conversa inspiradora. Quando vier a Berlim em 2025, venha nos visitar no estúdio. Eu ficaria muito feliz com isso.